Lucas 10, do 21 ao 24, o título da minha Bíblia diz assim: Jesus, o Salvador dos humildes. E aí, se você olhar aí, logo abaixo do título da Bíblia, tem uma referência, ou seja, esse texto tem um paralelo lá em Mateus 11. Então a gente está em Lucas 10, mas depois, se você for lá em Mateus 11, você vai olhar um paralelo desse texto. A gente começou, claro, a pregar lá no capítulo 1 de Lucas, e agora chegamos no 10, mas do capítulo 10, do versículo 1 de Lucas, começou Jesus enviando os 70. Até o versículo 24, que a gente vai terminar hoje, é uma unidade. E no final eu vou falar um pouco acerca dessa unidade. Apesar de, claro, o capítulo 10 não vai acabar aqui, ainda vai ter o texto do bom samaritano e de Marta e Maria, que a gente vai pregar na semana que vem, você vai entender no final que do versículo 1 ao versículo 24, Jesus, apesar de estar tratando de vários temas, existe um tema que é único. Existe um tema que forma uma unidade. No finalzinho eu falo sobre ele. Vamos lá. Versículo 21 diz assim: naquela hora exultou Jesus no Espírito Santo e exclamou: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultastes estas coisas aos sábios e instruídos e as revelastes aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Vamos parar aqui? Naquele tempo, o texto começa dizendo assim, naquela hora, em outras traduções, naquele tempo. E o que é? Lucas está nos situando no tempo. Que tempo é esse? É o tempo do regresso dos 70. No capítulo 10, no começo, Lucas diz que Jesus enviou os 70. Depois tem um parênteses, onde Jesus fala sobre as cidades impenitentes, mas que estava estritamente relacionado ao envio dos 70. Eles voltam, contam um testemunho para Jesus, e Jesus agora para e começa a exultar naquela hora, diz Lucas. Que hora? Na hora em que ele está recebendo o relato dos 70 acerca do projeto missionário que ele tinha enviado os 70. Então Jesus está alegre, Jesus está feliz. Só que o texto diz assim: Jesus exultou, mas ele exultou no Espírito Santo. Ou seja, é claro que Jesus estava alegre, propriamente dito, sim, mas Lucas faz questão de frisar que essa alegria não era uma alegria somente carnal, não era uma alegria somente que vinha das faculdades de Jesus mesmo. Ele estava feliz, ele estava satisfeito, ele estava alegre porque os discípulos tinham tido eficácia, tinham pregado com autoridade, Satanás tinha batido em retirada em algumas pregações, mas Jesus não estava apenas alegre por isso, mas ele estava alegre de uma forma única, porque o texto diz, naquela hora ele exultou no Espírito Santo, ou seja, naquele momento Jesus, por meio do Espírito, que também habitava nele, de forma única, até mais do que em nós, de forma plena, que nós jamais teremos. Mas aí o texto diz que quando ele exclama, ou seja, quando ele se vê cheio do Espírito Santo, ele eleva o seu coração e sua voz ao Pai. Então aí isso é muito interessante também, porque é mais ou menos o que acontece com a gente. Quando a gente está cheio do Espírito Santo, quando a gente está alegre, quando a gente está feliz, quando a gente está contente em Deus, é claro que existem irmãos e irmãos, outros mais contidos, outros mais alegres, mas é quase que automático quando o seu coração transborda, quando o seu coração ferve, quando você fica muito alegre com Deus, é inevitável que você expresse isso por meio de atitudes. E geralmente é por meio de um louvor, de uma oração, de um obrigado, de um aleluia, de um glória a Deus. E aí o texto diz que Jesus faz isso. Ele está cheio do Espírito Santo, tanto no coração, mas isso se evidencia por meio da sua fala. E olha o que ele diz: graças te dou. Ele começa dando graças. E aí Jesus diz: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra. O salmo que a gente leu para abrir o culto dizia que o Senhor é dono da terra e de todas as coisas que existem nela, inclusive os habitantes dela. E aí, parece que confirmando o que a gente leu no Salmo 24, Lucas diz que Jesus fala: olha, graças te dou, ó Pai. E aqui tem algo interessante, porque Jesus, ele não usa do vocativo que ele ensinou para os seus discípulos. Estou vendo o Nínive ali. Bom te ver, Nínive. Ele não usa do vocativo que ele ensinou. Ele ensinou para os discípulos assim: toda vez que você se dirigir ao Pai, vocês dizem Pai Nosso. Só que Jesus, quando vai chamar o Pai duas vezes aqui, primeiro ele diz ó Pai, e depois ele diz
meu Pai, lá no versículo 22. E aí o pastor falou um pouco sobre isso aqui na pregação de hoje à tarde, dizendo que de uma forma única Jesus era Filho de Deus. Por isso que ele não usa o mesmo vocativo que ele ensinou para a gente. Pai nosso, ele diz, ó Pai, meu Pai, porque ele é o primogênito, ele é o único filho, se assim podemos dizer, legítimo. Pastor Paulo falou isso de tarde. Todos nós, graças a Jesus, somos filhos por adoção, somos filhos adotados, somos filhos recebidos. Nós que éramos bastardos, inimigos, afastados, agora somos recebidos. Então você vê que Jesus, parece uma coisa pequena, mas Jesus faz essa diferença. Outra coisa interessante é que quando ele diz Pai, mas na mesma frase ele coloca Senhor do céu e da terra, ele está reconhecendo a soberania de Deus sobre todas as coisas. Ele está dizendo, olha, esse que é o meu Pai e que é vosso Pai por meio de adoção, não é só Pai, ele também é dono, ele também é Senhor, ele também é soberano, ele também é governante, e nada do que ele faz pode ser criticado. Nada do que ele faz pode ser impedido, nada do que ele faz pode ser frustrado, porque ninguém pode frustrar os planos dele. Ele é Senhor do céu e da terra. E no Salmo 24 que a gente leu na abertura do culto diz, inclusive daqueles que habitam na terra. Ele manda na nossa vida. E aí a gente começa, claro, que o Espírito Santo já tem tratado no nosso coração desde de manhã, mas a gente começa também devagarzinho a ser tratado, entendendo que ele é dono, que ele é Senhor, e que por mais que às vezes nos venha muito doído no coração algumas circunstâncias como a de hoje, ele é dono, ele é Pai, e se ele é Pai, ele é dono, e ele permite que passemos por o que passamos hoje, e passaremos outras vezes ainda, até que ele volte, ele sabe o que estamos vivendo, e ele tão sabe que ele é Pai e Senhor, ao mesmo tempo que ele nos coloca ou nos permite a prova, ele vem como um bom Pai e nos consola, e nos dá ânimo, nos dá disposição, nos dá força que nós julgávamos não ter, forças que nós não sabíamos de onde íamos tirar, nos dá palavras que nós não sabíamos o que dizer, mas ele nos dá, porque ele é Pai, mas ele também é Senhor do céu e da terra. Então você percebe que Jesus faz essa explanação que é muito interessante, ó Pai e Senhor do céu e da terra. Outra coisa interessante que pode surgir um problema dessa passagem, ou algumas pessoas podem talvez ficar meio assim assustadas, é que as pessoas falam assim, pastor, como pode? Jesus está dando graças ao Pai, e olha pelo que ele está louvando ao Pai, que ele diz, graças te dou, ó Pai. Aí o texto segue, ele diz assim, sabe por que eu estou te dando graça, Pai? Porque você ocultou estas coisas. Que coisas? A pregação do reino, as curas, os milagres, tudo que foi feito anteriormente, que os discípulos acabaram de falar, olha, nós pregamos, nós curamos, Satanás bateu em retirada, é isso. Aí Jesus diz assim, Pai, eu te louvo porque você ocultou isso dos sábios e dos instruídos. Aí algumas pessoas falam assim, pastor, mas isso não é meio complicado não? Jesus agradecer a Deus porque Deus escondeu a verdade de algumas pessoas, e aí você tem que voltar um pouquinho no versículo e lembrar o que o Lucas acabou de falar. Ele é Pai, mas ele é Senhor, ou seja, ele faz o que quer, como bem entende, quando quer. E aqui nesse caso, eu sei que às vezes pode ser duro também, e até parecer meio pesado, mas Jesus está falando, Pai, graças te dou, porque você escondeu. Claro, e aí a gente pode tentar contextualizar isso e entender que provavelmente esses do qual Jesus está falando são aquelas pessoas que se julgam sábios e inteligentes, aquelas pessoas que se julgam poderosos ou confiam no seu próprio braço e desdenham de Deus. E aí você vai lembrar de Tiago 4,6, onde diz que ele resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Ou seja, ele resiste ao soberbo, mas para os humildes ele revela aquilo que, vamos ser sinceros, se o Espírito não revelar, ninguém sabe. Se o Espírito não for lá, ó, quebrar o coração, colocar um de carne, abrir os seus olhos e te revelar a verdade, pode ser um pobre, pode ser rico, pode ser homem, pode ser mulher, ninguém vai chegar ao pleno conhecimento dessa verdade se o Espírito Santo não ajudar. Só que o que Jesus está dizendo aqui é aqueles que são soberbos, aqueles que se acham, aqueles que são prepotentes e que entendem que são autossuficientes, meu irmão, o Pai vai ocultar deles a verdade. E de novo, isso pode ser um motivo de
de assustar alguns. Contudo, entretanto e todavia, Guilherme, não é porque ele é Senhor, foi isso que Jesus acabou de falar. Outra coisa interessante é que na continuação, ele diz assim, porém, tu revelaste aos pequeninos. Dependendo da sua tradução, vai estar dizendo bebês, vai estar dizendo simples, dependendo da sua tradução, vai estar falando humildes, revelaste aos humildes. Então, o que está em contraste aqui é justamente isso. Homens soberbos e arrogantes, que confiam na sua própria sabedoria, e homens humildes, pequeninos, pessoas que se comportam como bebês, que sabem que dependem totalmente, exclusivamente de Jesus. Sem Ele, nós não podemos nada. Eu lembro aqui, não precisa abrir comigo, Isaías 57, versículo 15, que diz assim, ó, porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo. Olha o que diz ele, habito no alto e santo lugar, mas habito também com contrito e abatido de espírito. É humilde aqui que ele está falando, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Esses são as pessoas, ou melhor, esses são os corações onde Deus se alegra em habitar e morar. Pode ter certeza que nos soberbos Ele vai fazer o que está escrito aqui, Ele oculta, Ele cega aqueles que são pecadores mesmo, duros, impenitentes, que não querem se render a Jesus de maneira alguma, que lutam e relutam contra a graça e contra a oferta do Evangelho, que pecam atrás de pecado e se vangloriam disso. Pode ter certeza, meu irmão, Deus vai ocultar deles aquilo que só revela aos quebrantados, pequeninos e bebês. E aí você lembra daquela passagem lá de Apocalipse que diz assim, olha, vai chegar uma hora que Deus vai falar assim, o sujo mais, o pecador peque mais, porque para vocês não tem mais o que ser feito, para vocês não tem mais opção, para vocês não é isso que vocês gostam, não é assim que vocês querem viver, permaneçam vivendo assim. Depois você leia lá em Apocalipse onde diz isso, o sujo-se mais, aquele que gosta de viver em pecado, viva mais, e vocês colherão aquilo que estão plantando. Então, apesar do texto parecer difícil, duro, e algumas pessoas falam, poxa pastor, Jesus está ficando feliz com isso? Sim, Jesus está se alegrando, porque o Pai oculta. Outra coisa que é interessante, é porque essa alegria de Jesus, num certo sentido, você tem que entender assim também, Jesus está alegre, porque o Evangelho, a verdade, ela está acima ou além das mãos dos poderosos, dos sábios, dos instruídos deste mundo. Porque pense comigo, se a salvação, se a revelação, se a sabedoria, se a verdade do Evangelho estivesse nas mãos dos homens, sábios e instruídos desse mundo, meu irmão, se já é triste ver o que as pessoas fazem hoje com o Evangelho por aí afora, imagina se o poder da verdade, da revelação, da conversão, o poder do Evangelho estivesse sobre os sábios instruídos. Nós seríamos reféns deles. Eles venderiam, eles até tentam, né? Mas o que eles vendem não é o Evangelho. Mas eles venderiam, eles só dariam para aqueles que eles são do grupo deles, eles limitariam. Tem uma passagem que Jesus fala isso, olha, ai de vós, porque vocês não entram no reino e não permitem que ninguém entre. Vocês fazem de tudo para fazer um projeto e o fazem filho do diabo 2 vezes. Jesus fala isso para os fariseus. Então cuidado, ou melhor, se alegre, porque o que Jesus está fazendo aqui é se alegrar com quem diz assim, glória a Deus, que o Evangelho, a verdade, o poder de Deus não está nas mãos dos homens. Os pastores, as igrejas, as denominações não podem patentear a verdade do Evangelho, não podem tomar para si, porque se não fosse, pense comigo, a Igreja Católica teria fechado as 7 chaves, lá há 500 anos atrás, Lutero não teria poder para fazer nada, nós estaríamos aqui hoje a ver navios. Mas, glória a Deus, é isso que o texto diz, que o Evangelho reside na mão do Pai, que é Senhor no céu e na terra, ou seja, nada foge ao controle dele, e ele faz como bem entende. E aí, ainda no versículo 21, no finalzinho, o texto diz assim, porque assim
foi do teu agrado. Em outras traduções, beneplácito, porque assim foi da tua vontade. Falando em português claro, porque o Senhor quis assim, porque o Senhor manda. E quando o Senhor quer, a gente só se dobra. É isso que Jesus está dizendo. E aí, deixe-me fazer um comentário aqui dizendo o seguinte: tudo, meu irmão, tudo. Quando eu digo tudo, é tudo. Já fiz essa aplicação aqui. Quando eu digo tudo, não é só as coisas boas. Quando eu digo tudo, é tudo. Tudo que acontece na minha e na sua vida, tudo que acontece debaixo do céu, não existe nada que fuja dos decretos e do plano de Deus. Contudo, é evidente que a condição pecaminosa do homem e que o castigo do pecado não é do agrado de Deus, não é do beneplácito de Deus. Deus não se regozija com isso, mas, contudo, nós devemos entender que, inclusive, isso não foge dos seus planos. Ninguém pega Deus de surpresa, ninguém pega Deus desavisado, ninguém consegue enganar a Deus ou surpreendê-lo. Então entenda, tudo, meu irmão. E hoje é um dia bom para falar de tudo. Tudo que acontece debaixo do céu e da terra, ainda que não entendamos, Deus está com a sua mão de poder governando, conduzindo, permitindo, decretando, autorizando. A sua vida não está à mercê do acaso. A sua vida não está à mercê até de você mesmo. Ainda que você tenha uma responsabilidade de zelar pela sua vida, de zelar pela tua saúde, de procurar se alimentar direito, procurar ler a Bíblia, enfim, ainda que você tenha essa sua obrigação, entenda, a sua vida não reside nas suas mãos. O dia de amanhã não compete a você. É isso que a Bíblia diz. Meu irmão, se tu deita e acordou amanhã, dê glória a Deus por isso, porque nem isso está nas tuas mãos. Então Jesus diz: graças te dou, Pai, porque é do teu agrado. Então, meu irmão, Deus governa tudo, ainda que eu entenda que a condição pecaminosa do homem e o castigo que virá sobre o homem não é do beneplácito de Deus, mas eu não posso dizer que Deus perdeu o controle em algum momento de algumas coisas. Ah, pastor, aquilo ali está tão ruim, ó, que eu acho que Deus não está mais naquele negócio. Meu irmão, Deus está em tudo, mesmo que seja a mão dele derramando ira, Deus está lá. Pastor, o negócio está feio lá, talvez a mão de Deus esteja lá e esteja pesando. Ainda que a gente não concorde muito com esse negócio de orar para Deus pesar a mão, essa mandinga gosta, sabe, praga gosta. Apesar que a gente não faz isso, eu não posso também negar que em algumas circunstâncias, inclusive dolorosas e difíceis, Deus está lá. Mas pastor, como isso? Deus está pesando a mão. No caso contrário, Deus está lá como pastor? Deus está lá para ensinar algo para a vida daqueles irmãos naquela dor, naquele momento difícil. Então, querido, jamais se veja diante de uma circunstância e pense: eu estou sozinho. Jamais se veja diante de uma circunstância e pense: agora não tem mais jeito, agora eu estou ao acaso, agora é tudo comigo mesmo. Glória a Deus que não é tudo com a gente mesmo. Glória a Deus que não depende da gente, porque se dependesse, nós estaríamos perdidos. Então o texto termina assim no 21. Graças te dou, Pai, porque ocultaste essas coisas dos sábios instruídos, mas as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Ou seja, ele quis. 22. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém sabe quem é o Filho, senão o Pai. E também ninguém sabe quem é o Pai, senão o Filho. E aquele, guarde isso, a quem o Filho quiser revelar. Vamos voltar para o começo do versículo com calma. Primeira coisa que a gente entende nesse versículo é que tudo que um pecador precisa, tudo que eu e você precisamos, Jesus tem. Tudo, meu irmão. E aí você pensa no seu tudo. Pensa no que você está precisando agora. Pense no seu drama, pense no que você está vivendo agora, pense no problema que você está passando. Jesus tem solução, Jesus tem resposta, Ele tem o bálsamo, Ele tem palavra, Ele tem uma ação para com a tua vida, Ele tem tudo, porque Ele diz: tudo me foi entregue, tudo é tudo, tudo é tudo. Então, eu sei, e aí eu também não estou aqui crucificando você, porque às vezes o meu coração se encontra assim, mas é muita tolice quando a gente se vê diante de uma circunstância difícil. Eu sei que às vezes eu faço isso, e a gente fica desesperado, e a gente fica agoniado, e a gente fica louco. E aí a gente lê o texto e Jesus diz: tudo me foi entregue, eu tenho tudo. Você fica procurando num monte de lugar aí, eu tenho tudo. Você fica buscando num monte de lugar e eu tenho tudo.
Você fica tentando fazer um monte de coisa, mas eu já tenho tudo. Então, meu irmão, tudo que um pecador precisa para ser salvo, para ser curado, para ser liberto, para ser confortado, para ser edificado, tudo que um pecador precisa está em Jesus. Ah, pastor, e a igreja? A igreja é um canal. Ah, pastor, e o Senhor? Mero instrumento, mera ferramenta. Tudo que você precisa não está em mim, tudo que você precisa não está nessa igreja, está na pessoa de Jesus Cristo, que se revela por meio da sua palavra, dos louvores, da oração, quando a congregação se junta e o poder dele se revela por meio de nós. Quando nós, como um corpo unido, bem ajustado, nos consolamos, nos ajudamos, choramos com os que choram, nos alegramos com os que se alegram. Isso é o poder de Deus se manifestando. É aí que o tudo reside. Não venha para cá achando que o tudo reside em mim, porque você vai se decepcionar. Não venha para cá achando que o tudo reside na igreja congregacional de Andorinha. Tudo reside nele. E tudo que você precisa para ser salvo, ou para qualquer outra coisa, está nele. Nele. E ainda que, é sempre bom fazer esse comentário, tudo lhe falte, só não pode lhe faltar dele, porque nada lhe faltará. Parece um jogo de palavras ilógico e incoerente, mas ainda que tudo, porque eu sei que no nosso tudo, a nossa cabecinha faz uma lista, e ainda que essa sua lista seja rasgada e te falte todos os itens dela, meu irmão, tenha Jesus e nada lhe faltará. Então ele possui tudo, e tudo emana dele, tudo sai dele, tudo parte dele. É por isso que a mulher disse: se eu somente tocar nele, eu serei curado. Por isso que o leproso disse: Senhor, se tu queres, tu podes me curar. É por isso que as pessoas iam até ele, e é por isso que até hoje uma igreja bíblica e saudável e um pastor coerente tem que apontar para ele. Quando as pessoas falarem: o que eu preciso fazer, pastor? Eu tenho que dizer: vá até ele, vá aos pés da cruz, vá até o sangue dele, busque ele. O dia que eu apontar para mim, meu irmão, me mande embora, eu já perdi a noção das coisas. Então, aponte para ele, faça como as pessoas fizeram no Novo Testamento, corra para ele, busque ele. Ah, pastor, eu posso contar com o Senhor? Pode, mas em última instância, conte com ele não falha. Amém? Vamos voltar para cá. E aí o texto segue, e Jesus aprofunda e diz assim: é Jesus que está falando, ninguém sabe quem é o Filho. E aí os discípulos deviam já estar como nessa hora? Não entendendo nada. Eles viviam não entendendo nada, a gente também vive não entendendo nada. Aí Jesus mete essa: ninguém sabe quem é o Filho, senão o Pai. E aí Jesus mostra uma estreita relação que ele tem com o Pai, justificando quando eu disse que ele chama de Pai, o Pai de ó Pai e meu Pai, uma relação que só ele tinha com o Pai. Então ele diz: olha, ninguém me conhece plenamente, só o Pai. E aí ele segue, se não bastasse falar isso, você imagina judeus, se é que tinha uma plateia ali de fariseus, ouvindo isso. Jesus segue e diz assim: e tem mais, ninguém sabe quem é o Pai, senão eu. Ou seja, o que Jesus está dizendo é o seguinte: olha, somente eu, revelo o Pai com completude. Só eu consigo revelar o Pai de forma completa, só olhando para mim. Lembra quando o Filipe fala para ele: Jesus, só um pedidinho, o último, não peço mais nada, só esse. Aí fala: o que você quer? Mostra-nos o Pai, tá legal, isso basta. Aí Jesus falou: Filipe, tu está aí o tempo todo comigo, não entendeu que quem vê a mim vê o Pai? Quem vê a mim vê o Pai. Eu revelo o Pai de forma que ninguém revela, de forma que pregação nenhuma revela. É ótimo que você venha domingo após domingo ouvir pregação na igreja, mas entenda uma coisa: revelar o Pai, ou Jesus se revelar para você, não é algo íntimo, é algo único, é algo entre você e ele, é relacionamento, é intimidade, é conhecimento, é oração, é quarto sozinho, é você e ele. Ainda que eu me desdobre, ainda que eu tente sempre pregar melhor, ainda que eu ore, peça a Deus que use as minhas palavras, entenda, revelar Jesus, e Jesus revelar o Pai de forma completa, você tem que buscar na intimidade, você tem que, entenda o que eu vou te dizer, pagar o preço. É claro que o preço de salvação já foi pago, mas eu estou falando de santificação, de jejum, de leitura, de oração, de intimidade, de andar com o Pai. Mas se você vier para o culto, querendo que só o pastor te revele Jesus e o Pai, meu irmão, eu leio para você esse texto. Jesus diz: olha, ninguém conhece o Filho, ninguém conhece o Pai. E aí, confirmando o que eu falei lá atrás,
versículo anterior da soberania de Deus, que ele faz o que quer, oculta quem quer e revela quem quer. Olha o que Jesus diz. E aí ele diz assim: ninguém conhece o Pai senão o Filho, vírgula, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Ou seja, a mesma soberania que reside no Pai, Jesus diz: reside em mim, eu revelo para quem eu quero, a quem eu quiser revelar o Pai, a quem eu quiser mostrar o Pai, a quem eu quiser abrir os olhos. A soberania reside nas minhas mãos. Outra coisa interessante é que esse texto fala que Jesus está alegre. E você percebe que Jesus não está alegre, ele não está alegre por causa dos milagres, ele não está alegre somente por causa da expulsão, ele não está alegre apenas porque os discípulos foram e cumpriram a missão que ele mandou, mas o motivo da alegria dele aqui é porque almas foram salvas, porque ele diz assim: graças te dou, Pai, eu te louvo no Espírito, porque o Senhor ocultou essas coisas dos sábios, mas revelou os pequeninos. Quem são os pequeninos primeiros dessa história? Os 70. Quem são os pequeninos depois dessa história? Aqueles que ouviram o Evangelho e se converteram por meio da pregação dos 70. Então, o que Jesus está falando é isso: eu estou alegre, não é simplesmente por causa de cura e milagre, não é simplesmente porque Satanás foi expulso, até porque ele falou isso para os discípulos, lembra? Na pregação anterior: não fiquem felizes somente porque vocês expulsaram o demônio, todavia se alegrem porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. É isso que ele diz para os discípulos. Então esse é o motivo da alegria de Jesus: nomes e mais nomes escritos no livro da vida. Isso é muito interessante também, para que a gente entenda aonde que tem que residir a alegria da igreja, aonde que tem que dormir, aonde que tem que ficar pautada a nossa alegria. Vamos lá para o 23, e aí o 23 e 24 diz assim: e voltando-se para os seus discípulos, parece que Jesus estava fazendo um discurso para mais gente, além dos 70, porque agora o texto diz que ele voltou só para os discípulos, talvez os 12 também estavam juntos, e aí o texto diz: disse-lhes particularmente, ou seja, ele chamou para o canto e falou: bem-aventurados os olhos que veem as coisas que vós vedes, pois eu vos afirmo que muitos profetas e reis quiseram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvi e não ouviram. Palavras bem parecidas como essa foram citadas em outra passagem por Jesus, sendo que só para os 12. Agora ele está falando para os 70. Jesus diz assim: olha, de um lado estão reis e profetas do Antigo Testamento, do outro lado estão vocês, homens simples, incultos, ignorantes, pescadores, cobradores de impostos, enfim, os mais diversos pecadores que existiam. Do outro lado estão profetas, Isaías, Jeremias, Daniel e os reis de Israel. E Jesus diz assim: olha que privilégio vocês têm. Eles quiseram ver e ouvir e não puderam. O que vocês veem e ouvem. E aí a gente lembra de João capítulo 12, versículo 41, João diz assim: isso disse Isaías. Isaías está falando acerca de Jesus, porque viu a glória dele e falou a seu respeito. Ou seja, os profetas viam de forma distante, os profetas profetizavam, os profetas anunciavam, os profetas diziam: olha, vem, ele vai vir, ele vai fazer. Só que ver visualmente, andar com ele, falar com ele, presenciar milagres, homens simples como esses tiveram um privilégio. Então Jesus está falando para ele: olha, se alegre, vou te dar um motivo para vocês se alegrarem de verdade. Se alegrem porque vocês viram, ouviram e presenciaram aquilo que reis e profetas não puderam ver. Homens dos quais, diz Hebreus, o mundo não era digno deles. Hebreus fala isso dos profetas que foram cerrados ao meio, que foram perseguidos, que perderam a sua vida. Então você, olha que privilégio. E aí, meu e seu também, porque hoje, apesar de não vermos Jesus fisicamente, o vemos pelos olhos da fé e temos o Novo Testamento, temos já a história contada, coisa que os profetas não tinham. Então a Bíblia diz que homens dos quais o mundo não era digno, não viram isso, não tiveram o privilégio de ouvir a graça. Nós temos. Então o que Jesus está dizendo mais uma vez é: quer se alegrar com alguma coisa? Se alegre com o privilégio
de poder ter ouvido o Evangelho uma vez na vida. Se alegre com o privilégio de um dia Jesus ter vindo e morrido por mim e por você. Se alegre com esse privilégio. E aí, queria citar um texto, e é esse texto que eu estou citando também de Hebreus, que fala que os homens não eram dignos. Hebreus 11, olha o que o apóstolo nos diz em Hebreus 11, no versículo 13. Todos estes, quem são estes? Depois você lê lá, são os heróis da fé. Está falando de Abel, está falando de Abraão, Isaac, está falando desse cara. Aí olha o que ele diz: todos esses, Hebreus 11, 13, morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém de longe, e saudando-as e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. O que o texto está dizendo, olha, esses homens, os heróis da fé, eles só viam distante, eles esperaram, eles creram, eles tiveram fé, mas, meu irmão, eles não alcançaram. Eles morreram crendo na promessa, foram salvos crendo, foram salvos pela fé. Já falei muito isso aqui. O pessoal do Antigo Testamento foi salvo pela fé no Messias que vinha. Eles olhavam para frente, Messias vai vir. Nós estamos sendo salvos pela fé no mesmo Messias, só que no Messias que já veio. Eles olhavam para frente, nós olhamos para trás. No final das contas, é a mesma fé. O objeto, se é que eu posso chamar Jesus de objeto, porque isso não é uma blasfêmia, o objeto de fé é o mesmo. Ele é o nosso autor e consumador da fé. Ele é o autor e consumador da fé do Antigo Testamento. Contudo, o texto diz, olha, eles não alcançaram. Eles não alcançaram. Eles viram apenas um vislumbre. Eles ouviram apenas sobre a glória do Messias. Eles ouviram apenas sobre o Jesus que viria, da raiz de Davi, o profeta, o sacerdote, o verbo encarnado. E já nós e os discípulos, homens simples como eu e você, vimos o Emanuel, o Deus conosco. Não só vimos, como hoje temos o Emanuel, Deus conosco. Ele habita em nós. O Espírito Santo habita em mim e você. E aí, eu entraria numa contenda teológica. Alguns dizem, inclusive, que os antigos do Antigo Testamento não tinham o Espírito Santo dentro deles de forma plena. Apenas que o Espírito Santo vinha, os capacitava para a obra e, de repente, se ausentava. Contudo, tem teólogos que dizem que não, o Espírito Santo, sim, habitava dentro dos crentes do Antigo Testamento, mas não com essa plenitude e com esse poder que ele habita hoje, porque hoje nós vivemos na dispensação, onde o Espírito Santo é aquele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. É ele que habita em nós e nos dá poder, é ele que nos dá vida. Então, existe essa diferençazinha. Então, você vê o privilégio que eu e você temos. Ainda em Hebreus, no capítulo 11, no versículo 14, olha o que diz o texto: por haver Deus provido coisa superior, ou em outra tradução, coisa melhor, coisa melhor a nosso respeito, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Então o texto está dizendo, olha, Deus proveu para mim e para você, pecador, miserável, uma coisa melhor. E Deus não permitiu que eles do Antigo Testamento fossem aperfeiçoados sem nós. Logo eles tiveram que aguardar. E a promessa se cumpriu na minha e na sua vida quando Jesus chegou, quando Jesus veio. Então, meu irmão, entenda isso. O mais pobre cristão, o mais simples cristão, o mais novo cristão na fé é mais rico do que o mais rico dos ímpios. Porque você tem o Espírito Santo de Deus, porque você viu e ouviu aquilo que reis e profetas queriam ver. Você viu e ouviu e presenciou e pode hoje testificar isso com o Espírito Santo no seu coração. Coisa, meu irmão, que dinheiro nenhum compra, que status nenhum compra, que condição social nenhum compra, que, enfim, nenhum diploma de teologia ou de qualquer outro curso compra. Então, quando o texto diz, vós sois bem-aventurados, Jesus está falando indiretamente para mim e para você. E aí, deixe-me fazer um parênteses de novo e dizer, não é até vergonhoso entender que a gente vive, às vezes, tão triste, tão desanimado, tão para baixo, quando a gente tem uma bem-aventurança
quando a gente tem um privilégio, quando a gente tem um poder, quando a gente tem a presença, quando a gente tem o maior de todos os presentes do mundo, que é ter o nome do escrito no livro da vida, e às vezes as coisas banais desse mundo, não estou falando de coisas graves, não, estou falando de coisas que realmente nos machucam, não, estou falando de coisas bobas, que a gente vai entulhando, acumulando no nosso coração, e daqui a pouco a gente está cheio de coisinha, e esquece que a gente é bem-aventurado, esquece que a gente é felicíssimo, esquece que a gente tem um presente que ninguém pode nos dar, e Ele nos deu por meio do seu sangue. Não fica um pouco meio que até ridículo da nossa parte? Não fica um pouco até mesquinho da nossa parte? Falar assim, cara, eu fico tão chateado com coisas bobas, e me esqueço que eu tenho para mim reservado algo que a traça não corrói, algo que a ferrugem não pega, algo que o ladrão não pode roubar, algo que nenhuma tribulação e tempestade pode arrancar de mim, que é a certeza de que o meu Redentor vive, é a certeza de que o Espírito habita em mim, a certeza de que o meu nome está escrito no livro da vida, e que ninguém apaga de lá, ninguém arrebata. Ele diz, aqueles que estão na minha mão, ninguém arrebata, ninguém. E aí, às vezes, de novo, a gente fica, e quando eu digo a gente, eu me coloco nisso, irmão, cheio de coisinha, por causa de bobeira. E aí, meu irmão, repense isso na sua vida, repense isso no seu dia a dia, repense como você tem lidado com isso. Jesus diz que o Pai é Pai e Ele é Senhor. Jesus diz que Ele revela e oculta de quem Ele quer. Jesus diz que Ele tem tudo, e que ninguém conhece o Pai se não for por meio dele. E aí Jesus termina dizendo que nós somos bem-aventurados, porque vemos, ouvimos e presenciamos aquilo que nem reis, nem profetas de autoestima no Antigo Testamento puderam ver. Para terminar, eu queria falar, no início eu disse que esses versículos, do 1 ao 24, compõem uma unidade. E aí, que unidade é essa que você está falando, pastor? Eu ouvindo o pastor Sérgio Queiroz, pastor sensacional, da Igreja Batista da Paraíba, ele comentando um pouco esse texto, ele falava acerca dessa unidade desse texto, ele destacava algumas coisas muito interessantes, que a primeira coisa que ele diz é o seguinte: todo esse texto, do 1 ao 24, ainda que Jesus às vezes fale de um assunto, fale de outro, todo esse contexto está tratando de obreiros, de servos, de pessoas chamadas, de pessoas vocacionadas. E quinta a gente falava sobre vocação aqui. Quinta a gente falava que às vezes as pessoas ficam esperando a igreja melhorar, esperando a igreja encher, esperando a igreja fazer isso, aquilo, sendo que elas não entendem que cada um dos crentes que estão sentados nesses bancos são vocacionados, são chamados por Deus para fazer parte da obra, independente da sua função, independente do seu dom e do seu talento. A gente falava sobre isso quinta, e aí esse texto está cheio disso, o texto está falando disso, pessoas chamadas. É verdade, pastor, ele chamou os 70, sim, ele comissionou os 70, sim, ele enviou e eles fizeram a obra, sim, só que tem alguns detalhes que eu acho legal a gente memorizar, e até para que você tome isso como verdade, e use isso como uma mola, como um gás, para te colocar na obra do Senhor com mais vontade. Primeira verdade que esse pastor falava, o pastor Sérgio, ele dizia o seguinte: primeiro, os servos do Senhor são geralmente anônimos. Como isso, pastor? Você lembra que quando Jesus chamou os 12, todos eles tinham um nome, lembra? Tinha do João, tinha Tiago, tinha Mateus, tinha Barnabé, ninguém lembra dele, mas tinha Tomé, só acredita vendo, e tinha Judas, 2 Judas, tinha vários, Tomé, Bartolomeu, Judas Tadeu, enfim, já falei que tinha 2 Judas. Tinha nomes. Mas agora, quando Jesus amplia o ministério dele, e ele vai enviar 70, não tem nome. Você pode procurar, você só pode querer inventar. Os teólogos podem estudar e querer tentar voltar, pegar, mas não tem nome desses camaradas. Eles são anônimos. E isso me chama a atenção porque o que eu quero dizer, depois o evangelho vai continuar prosperando e você vai ver assim, Paulo tem nome, Barnabé tem nome, mas os outros homens que pregavam com Paulo e Barnabé, raramente aparece o nome deles. Os outros, como Jesus diz assim, ide por todo mundo e pregar o evangelho, não tem nome. Quando Pedro, ou melhor, quando Pentecoste acontece em Atos 2, e que eles ficam cheios do Espírito, e aqueles que estavam ali reunidos, cheios do Espírito Santo, voltam para as suas casas e começam a plantar igrejas, não tem nome de ninguém, a não ser de Pedro.
Quando Pedro prega e 3.000 se arrependem, depois 5.000 se arrependem, não tem nome de ninguém. Ou seja, geralmente os servos do Senhor são anônimos. Querido, tirando essa galera aí, que não vale nem a pena comentar, que está na televisão, que está nos rádios. É verdade que a gente tem alguns pastores bons, fiéis, que escrevem livros, ficam conhecidos, mas se você for olhar a grande massa do povo de Deus, eles são anônimos. Se você for olhar a galera que começou o trabalho missionário aqui em Andorinhas, eles são anônimos. Se você for olhar e descobrir quem é que está lá agora, dentro dos povos não alcançados, dentro do Nordeste, dentro do Amazonas, são missionários anônimos, que ninguém sabe nem o nome, nem eu. Quando eu oro, eu falo, Senhor, abençoa os missionários que estão espalhados pela face da terra, mas eu não sei nem o nome deles. E aí você pensa, você acha que o galardão de um homem desse, de uma mulher dessa, é menor pelo fato dele não ser conhecido? É claro que não. Isso só prova que Deus tem um povo muito grande, espalhado pela face da terra, e ele, na sua grande maioria, é anônimo. Então, se você está no anonimato, meu irmão, não fique chateado com isso não. Se você está no anonimato, não use isso como desculpa para isso travar a vocação que Deus te chamou. Continue fazendo a tua parte, ainda que ninguém saiba teu nome, ainda que o pastor esqueça de agradecer por você aqui no púlpito, ainda que quando eu falar obrigado fulano, eu nunca lembro do teu nome, que eu esqueço um monte de nome mesmo. Meu irmão, não deixe que isso te abata. A maioria dos servos do Senhor são anônimos, e melhor é ser reconhecido pelo Pai do que ser reconhecido pelo pastor. Melhor é ouvir do Pai, servo bom e fiel, do que ouvir do pastor, no elogio de domingo, meu irmão. Pode ter certeza que Deus te conhece. Pode ter certeza que o Pai te conhece. Então, primeiro, pastor, onde está isso? Versículo 1, não tinha nome. Segunda verdade, os servos do Senhor são geralmente poucos. Eu disse que Deus tem um grande povo espalhado pela face da terra. Mas ainda que Deus tenha um grande povo espalhado pela face da terra, esse povo é pouco. Jesus diz isso aonde? Versículo 2. E lhes fez a advertência: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara para que mande trabalhadores. Então, queridos, geralmente são anônimos, geralmente são poucos. E aí, mais uma vez, esse texto exorta você a que você saia do comodismo e venha o quanto antes fazer alguma coisa para Jesus, meu irmão. Porque os servos são anônimos, geralmente, e os servos, geralmente, são poucos. E se são poucos, você pode ter certeza que ainda que o que você faça seja algo mais simples do mundo, vai fazer falta. Porque todo mundo tem sua importância no corpo. Né? Sempre dão esse exemplo, né? Se você tirar o dedão, o dedão serve para nada. Se você tirar o dedão, você vai sentir uma falta absurda. Dizem que o dedão é o que dá equilíbrio por corpo. Dizem que se tirar os dois dedão, você cai. Não sei se é verdade, eu escutei falar sobre isso. Mas enfim, qualquer parte do seu organismo que tirar do seu corpo vai fazer falta. Então, os servos são geralmente anônimos e geralmente são poucos. Terceira verdade, os servos do Senhor geralmente são corajosos. Eles podem ser anônimos, eles podem ser poucos, mas eles têm coragem, eles têm disposição, eles têm intrepidez, eles botam a cara para bater, eles vão com cara e coragem, eles falam aquilo que ninguém quer ouvir, eles são do contra, eles vão na contramão do mundo. Se todo mundo diz que é permitido, eles dizem que é pecado. Se todo mundo diz que não é nada a ver, eles dizem que não é. Ainda que eu sei que talvez contrarie alguns irmãos que amo, ainda que o mundo diga que é arte, eu vou dizer que é pecado, que é abominação, meu irmão. Se for para adulto, é uma arte de muito mau gosto, mas se for para criança, para mim é pecado, dos piores, absurdo, para mim é isso. Então, esses são, onde está isso, pastor? No versículo 3, Jesus fala assim: ide, eis que eu vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Então Jesus não vem de peixe podre para ninguém. Jesus não engana ninguém. Jesus não faz pegadinha do malandro. Quem faz pegadinha do malandro é o mundo. São algumas igrejas por aí afora. Jesus diz: olha, geralmente são anônimos. Você vai fazer, ninguém vai te reconhecer. Talvez você já tenha um histórico desse na sua vida. Você vai fazer e o crédito vai cair na conta de outro. Você vai trabalhar pra caramba e ninguém vai falar obrigado. É isso, geralmente é anônimo. Os servos geralmente são poucos. Você pode ver. Nós não podemos contar com todos, mas com poucos. E em terceiro, os servos são corajosos. Geralmente são corajosos. Geralmente eles pagam preço, eles botam a cara para bater. Quarta verdade, os servos do Senhor geralmente são imperfeitos. E isso é muito bom. Falei sobre isso quinta-feira também. Onde está isso, pastor? Versículo 17. Quando eles dizem assim:
Então regressaram os 70, possuídos de alegria, dizendo: Senhor, os demônios nos submetem no teu nome. Onde está a imperfeição aqui? O fato deles estarem assustados, porque nem eles sabiam que tinham poder para aquilo, e o fato, que eu falei sobre isso na pregação anterior, de Jesus os repreender e falar: cuidado, não deixe que isso aí vire soberba no seu coração, não. Vocês têm que ficar alegres porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. Então, geralmente são anônimos, geralmente são poucos, geralmente são corajosos e geralmente são imperfeitos. Por que é bom falar isso, pastor? Porque a gente tem um monte de crente sentado no banco da igreja esperando ser perfeito. Pastor, então não chegou mesmo? Pastor, estou esperando. Pastor, estou me aperfeiçoando. Pastor, estou estudando. Meu irmão, eu concordo com o seminário, concordo que você tem que se aperfeiçoar, a gente faz escola dominical, a gente faz estudo bíblico, a gente tenta pregar o mais teologicamente, o mais biblicamente possível, mas, meu irmão, entenda uma coisa: se Deus te chamou, se Deus te levantou, se Deus te salvou, abre a tua boca e faz o amor dele para qualquer pessoa, ainda que você fale: pastor, ainda falta, pastor, tem que melhorar. Você não vai conseguir ser perfeito nunca, querido. Perfeição só Ele. Você vai aprender, vai melhorar, pô, estou bem melhor, mas você vai olhar para frente e vai ver que ainda falta muito. Então saia dessa neurose, saia dessa: eu não prego como pastor, eu não ensino como fulano, eu não toco como fulano. Queridos, Deus vai trabalhar na sua individualidade, na sua pessoalidade, na sua capacidade, e Ele vai te capacitar no meio da obra. Ele não vai te capacitar fora da obra, Ele vai tratar as suas imperfeições dentro da obra. Você vai errar. Quantas vezes a gente viu o discípulo errando? Você vai errar, você vai falar o que não deve, você vai se decepcionar, vai bater de cara, vai levantar, vai fazer de novo, e Ele sempre vai estar ao teu lado para te ajudar. Então pare com essa besteira de esperar ser perfeição. Você não vai ser, e você vai ficar sentado no banco a vida toda. Então geralmente os servos do Senhor são anônimos, geralmente são poucos, geralmente são corajosos e geralmente são imperfeitos. E para terminar, os servos do Senhor geralmente são simples. De novo, ainda que a gente tenha hoje uma cultura voltando, a gente está resgatando essa cultura da Igreja Católica, do clero, dos ungidos, dos especiais dentro da igreja, dos intocáveis, né? Os levitas. Isso não existe, né? Geralmente os servos do Senhor são simples. Os servos do Senhor são aqueles que você chega para ele e fala assim: meu irmão, que bênção, meu irmão, que poder, que autoridade. Ele fala: meu irmão, toda honra seja de Jesus. Dificilmente ele vai tomar para ele. E aonde está isso, pastor? Nesse contexto, versículo 21, esse que a gente pregou hoje. Jesus fala: olha, Pai, graças te dou porque você ocultou isso dos sábios e instruídos, contudo, revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Os pequeninos aqui são os simples, são os humildes, são os quebrantados. Então, meu irmão, lembre-se disso, para que você repense a sua vida, para que você repense o seu ministério, para que você repense a sua vocação, para que você repense o que você tem feito para Deus. E aí, eu gosto sempre de falar isso. Quando eu digo vocação, meu irmão, eu não estou falando só ser pastor, missionário, presbítero e diácono, não. Eu estou falando que você seja vocacionado lá onde você trabalha, que você seja vocacionado onde você estuda, que você seja sal e luz aonde você está, aonde Deus te colocou. Ainda que talvez no domingo você não tenha tanta oportunidade. No domingo é quem ora, geralmente o pessoal do louvor, é o pastor que prega, que talvez no domingo você não tenha tanto espaço para demonstrar sua vocação. Mas você tem vocação, você tem chamado, você é um instrumento, você faz parte desse corpo. E se você não tem feito a sua parte, pode ter certeza que você tem pecado, que você tem falhado. Então não esqueça, são anônimos, não fique preocupado com isso, fique buscando nome, não fique buscando destaque. Se Deus te der, glória a Deus por isso. São poucos. Então, faça como eu falei quinta-feira aqui, não fique olhando à volta, ore para aqueles que estão à volta, que ainda não entenderam isso, venham mais cedo ou mais tarde entender isso, são poucos. Terceiro, são corajosos, então, meu irmão, tenha coragem de pregar o Evangelho nesse mundo difícil. Quarto, são imperfeitos, ninguém vai ser perfeito nessa terra. E quinto, são simples. Essas são as 5 verdades do versículo 1 ao 24, acerca dos servos do Senhor, sobre todo esse texto. Releia isso, repense isso e veja o que você tem feito, porque Deus tem chamado homens e mulheres para a sua obra. O problema é que a gente tem se omitido na maioria das vezes. Amém? Vamos terminar? 3 aplicações rápidas. 3 vezes na Bíblia vai citar que Jesus chorou. 3 vezes. 2 nos Evangelhos e uma, se não me engano, em Hebreus.
3 vezes vai falar que Jesus chorou. Uma vez apenas vai falar que ele se alegrou, e é nesse texto aqui que a gente acabou de ler, e ele se alegra porque conversões aconteceram. Não preciso nem comentar mais acerca disso. 3 vezes ele chora, uma vez ele se alegra, e a única vez que diz que ele está alegre é porque almas estavam sendo resgatadas das mãos do inferno. Segunda aplicação, medite depois o caráter daquelas pessoas que foram ocultadas da verdade e medite no caráter, ou talvez nas características daqueles que eu citei, que Jesus chama para ser servos. E você vai ver que algumas pessoas dentro das igrejas por aí afora estão no lado errado. Alguns caráteres, algumas qualidades, algumas características de alguns irmãos aí afora estão invertidos, porque Jesus diz que ele oculta dos sábios e arrogantes, prepotentes, soberbos, dos que se acham grandes, e revela aos pequeninos. Então cuidado, você tem visto crente aí muito nariz em pé, talvez ele já pulou para o lado de lá e nem sabe. Então cuidado, reflita sobre isso. Terceiro e último, para a gente terminar, você vê aqui nesse texto a majestade, dignidade, poder, autoridade, enfim, eu poderia usar aqui 1000 atributos de Jesus, quando ele diz: tudo me foi entregue pelo meu Pai. Tudo, meu irmão. Então, para a gente fechar, eu vim aqui para essa manhã sem palavras. Cheguei aqui de tarde sem palavras. E continuo saindo aqui hoje à noite, ainda que tenha pregado, sem palavras para o que a gente viveu hoje. Mas o que conforta o meu coração, o que consola o meu coração e que deve consolar essa igreja e nos fazer continuar caminhando, olhando para o nosso Senhor e Salvador, o autor e consumador da nossa fé, o alvo é que tudo está nas mãos dele. Nada foge ao controle dele, ainda que nós não entendamos, ainda que das nossas mãos foge o controle. Ele vai dizer: filho, aquieta-te, acalma o coração, que assim como eu fiz com o mar, assim como eu fiz com a tempestade, assim como eu fiz com toda a história da igreja e que eu estive dentro da terra, eu continuo fazendo. Aquieta-te, mar, cala-te, vento, e a tempestade acalma. Ele disse para a morte: sai dele, e ela obedeceu. Ah, pastor, mas não vimos isso hoje. Mas em breve, quando ele nos chamar, perceberemos que ele fez isso todas as vezes que um querido nosso fechou os olhos e partiu daqui, porque tudo foi entregue a ele, e tudo é tudo. Amém? Fique de pé, queridos, vamos terminar.